Olá, gente. Boa noite a todo mundo. Boa noite, pessoal. Aqui é a Jéssica, você está no Jardim do Conhecimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre uma curiosidade, né, que todo mundo faz aí uma discussão, uma polêmica. E a gente vai tentar esclarecer algumas coisinhas aqui, como o título já disse, né? O livro de Enoque, ele é bíblico, ele é inspirado? A gente vai ver tudo isso nessa live hoje. Uma boa noite a todos vocês. Eu estou aqui com o Adriel. O Adriel vai participar aí da nossa live. E vamos começar sem muito rodeios para não ficar uma live aí muito longa, né? Primeiramente, Adriel, por favor, se apresente seu canal. Fale um pouquinho aí sobre você e se apresente aos novos inscritos, que né, temos inscritos novos. Muito obrigada a todos vocês. Claro, Eu espero Jéssica, que vocês gostem do conteúdo. com todo prazer. Eu já gosto, né, desse assunto que a gente vai falar hoje. Eu espero que vocês gostem também, né? Então, obrigado, Jéssica, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no canal Jardim com Conhecimento. Meu canal, pessoal, é o Observatório ADR. Eu estou num outro canal aí, né? Eu estava aqui falando agora há pouco com os colegas meus aqui, gente, assistam a live, vai ser muito boa, né, do canal Jardim do Conhecimento. Eu fiquei com o teu canal na cabeça, Jéssica. Mas é assim mesmo. Normal. É assim mesmo. No caso, meu canal pessoal, Observatório ADR, sempre que eu venho aqui eu falo, né, para vocês que já estão mais antigo, geralmente já inscrito, né, lá eu falo sobre teologia, lá eu falo sobre estudos que eu faço da Bíblia, que é o entendimento que eu tenho, eu lá mostro nas escrituras, né, a lógica, o conceito por trás. Estou fazendo estudos agora sobre fundamentos principais, né, da fé cristã, tudo que a Bíblia aborda como essencial para nós, né? Porque isso aqui, gente, é um acréscimo que a gente está fazendo. Essa live aqui é um acréscimo a um conhecimento que a Bíblia, na verdade, diz que o que salva é você confessar que esse Jesus que você aprendeu, que é Yeshua, ele é o verdadeiro Filho, o único Filho de Deus, tá? Ele é o Filho do único e verdadeiro Deus. Então, você crendo nisso, que está no Novo Testamento, em confirmação do Antigo Testamento, é você acreditar na verdadeira doutrina, que os livros apócrifos, eles também, geralmente, né, os que são inspirados, eles ensinam também, tá? Então, se eles não levam a Cristo, é porque não é inspirado. É essa a discussão que a gente vai ter hoje, né? Então, se inscreva no canal Observatório ADR, vejam lá os estudos que eu faço geralmente lá, né? Tá com vídeos muito legais. Eu estou falando agora sobre predestinação e questão de pré-existência ultimamente. O último vídeo que eu fiz foi sobre a doutrina escondida no livro de Jó, no livro de Jeremias, né? Dois textos que as pessoas não linkam um com o outro, mas eu mostrei que há uma linearidade entre eles. E é isso, pessoal. Essa live é para vocês, então aproveitem. Muito bom. Temos 4 pessoas aqui já nos assistindo e o pessoal está chegando agora. A Ilane está conosco, o Rafael também, Alex, a Maria das Graças. Muito obrigada a todos vocês. Uma boa noite a todos. Eu espero realmente que vocês gostem. Então, para começar a dar início aí, né, sobre o livro de Enoque, primeira coisa que eu quero falar com vocês. O que vocês acham, na opinião de vocês? É inspirado? É bíblico? Não é? Devemos dar crédito a isso? Não devemos dar crédito? Livro de Enoque, eu até fiz umas anotações aqui, por isso que eu vou estar olhando para baixo, tá, gente? Ele é um livro que ele, de acordo com o que está escrito, ele fala sobre relatos do passado e também do futuro, né? E eu queria ler um versículo rapidamente com vocês, que está em Mateus 24, versículo 37, tá? Eu quero ler isso aqui, que esse versículo define muito bem o que é o livro de Enoque, tá? Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, né? Então, ele com certeza ele está aí, esse livro, para nos fazer grandes revelações, não é verdade? Pedro está aqui com a gente também. Muito obrigado, Pedro, pela tua participação aí. E eu já vou começar aqui discutindo um pouquinho com vocês do chat, se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem falar alguma coisa com respeito ao livro, se vocês leram, não leram, têm curiosidade. Tá? E, Adriel, na tua opinião,
Tu acha que esse livro é inspirado? Devemos dar crédito a esse livro de Enoque? Ou tu acha que não, devemos deixar para lá? Realmente ele foi tirado da Bíblia com um propósito e realmente não devemos levá-lo em consideração? Essa escolha foi realmente correta? O que tu acha, na tua opinião, sobre este livro aí? Então, a própria Bíblia, as próprias escrituras, né, tradicionais que conhecemos, elas dizem que tudo acontece por um propósito acima ou abaixo dos céus. Ou seja, o próprio autor, muita gente não entende isso, mas o próprio autor está querendo dizer o quê? Que o que acontece lá em cima é o reflexo do que está acontecendo aqui embaixo. O que está acontecendo aqui embaixo é o reflexo do que está acontecendo lá em cima. Então tem um propósito. Tudo que acontece tem um motivo, tem algumas referências que a gente tem que entender que a Bíblia dá de Enoque. O próprio Rafael aqui, ó, Silva, né? Ele comentou, existem na Bíblia inúmeras referências sobre Enoque. Exatamente, irmão, você tirou as palavras da minha boca, é o que eu ia dizer agora. Não só referências, mas também verdades que estão contidas em Enoque, que se repetem na Bíblia e ambos se confirmam, tá? Então, acredito que sim, Jéssica, respondendo sua pergunta, com certeza o livro de Enoque ele é inspirado. Eu tenho uma grande convicção de que esse livro ele é para nós, e o motivo principal, o propósito, né? O motivo, assim, né, essencial de estar na Bíblia foi justamente, de não estar na Bíblia, é algo que já está escrito no próprio livro de Enoque. A gente vai ver isso já já, pessoal. Não é brincadeira. No livro de Enoque está escrito uma profecia que está acontecendo hoje. E já vem acontecendo, eu acredito que desde 47 ou 49, né, que foi revelado os manuscritos do Mar Morto. Foi uma maior achado arqueológico que deu maior ênfase ao estudo da Bíblia. Todo mundo estava escrevendo livros sobre os achados do Mar Morto, estava todo mundo comentando sobre isso nas escolas, nas faculdades, nas igrejas. Né? Todo mundo comentando que esses achados eles eram importantes para mostrar que a Bíblia não é um livro de historinhas, era um manual de vida daquela época, para muita gente. Tá? Então isso aqui, ó, todos os textos desse livro aqui sagrado e outros mais foram descobertos, com exceção do livro de Esther. O livro de Esther que está aqui na Bíblia não estava nesses rolos do Mar Morto, mas todos os outros estavam. E outros que não estavam na Bíblia, que não foram canonizados naquele período, lembrando que os manuscritos do Mar Morto foram escritos mais ou menos na época de Cristo e foram ocultados nas cavernas de Qumran. Então passou a Reforma Protestante, passou o Concílio de Laodiceia, passou concílios católicos, passou tradução da Septuaginta, da Vulgata, passou muita coisa, no caso, outras Septuagintas, né? Foram feitas novas correções da Septuaginta, que é aquela tradução do grego, né, do Antigo Testamento, que no Novo Testamento os apóstolos e os escritores vão utilizar o Novo Testamento para mencionar o Antigo, tá? É a Septuaginta que eles usam. Então, assim, os outros escritos que não estavam na Bíblia estão aqui, ó, nos livros apócrifos, tá? Tanto no primeiro como no segundo volume e no terceiro volume. Tinha todo tipo de manuscrito. Lá inclusive, no segundo livro, né, Jéssica, que é o vermelhinho, tem um documento de Damasco. Tem hora que a gente vê, poxa, tem duas colunas aqui dizendo a mesma coisa, mas se você olhar em cima tem caverna B, caverna A, se eu não me engano, é A e B. Por quê? Porque são diferentes versões de textos diferentes que foram encontrados e que na tradução eram similares nas cavernas de Qumran. Então, pessoal, ó, dica de leitura para vocês. Eu não li ele todo, mas li alguns livros inteiros, sim, dos menores, como, por exemplo, né, o livro Caverna dos Tesouros. Eu li, achei muito legal esse livro. Eu li também muitas passagens de Enoque nesse livro aqui. Li algumas passagens do livro de Adão e Eva. É a minha próxima leitura completa, né, após o livro de Enoque. Eu estou lendo o livro de Enoque, tá, gente? Todo. Eu aconselho que vocês leiam também. Eu só li alguns capítulos assim avulsos, tá? E Jéssica vai deixar um link na descrição onde vocês podem baixar esses livros, né, Jéssica? Primeiro, segundo e terceiro Enoque, tá? Com certeza, gente. Depois eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá bom? E, gente, assim, o livro de Enoque, ele era validado antigamente, tá? Isso antes do concílio, tá? Até o século IV aí, ele, com certeza, ele era considerado inspirado. Na verdade, né, esse livro de Enoque etíope, para eles ainda é considerado, né? Ele é considerado realmente uma inspiração. Não tem essa discussão, isso aí lá para eles não existe, tá?
Então, isso é uma coisa muito importante. Detalhe que nesse concílio ali ficou muito bem definido também que esse livro de Enoque ele não poderia entrar, né? Até porque tem nomes de vários anjos e Esse concílio foi o ali, católico. sim, O católico, gente, isso, foi o primeiro a rejeitar, tá? então, porque eles queriam, na verdade, assim, validar só o nome de 3 anjos, que seria Rafael, Gabriel e E Miguel. Miguel. Então, e nesse livro de Enoque aí tem muitos nomes de anjos, então eles decidiram rejeitar. E para quem acha que isso não seria nenhuma discussão válida, a gente tem que lembrar que não é só o livro de Enoque que não está na Bíblia que ele realmente foi tirado e deixado de lado. Veja, o livro de Daniel não poderia estar na Bíblia hoje em dia que a gente conhece, né? O livro de Apocalipse não estaria. O próprio livro de Judas, de Hebreus, foi uma briga muito grande, basicamente Lembrando, uma tá, guerra. Jéssica? Lembrando que a Igreja Católica canonizou esses livros como inspirados, com algumas discussões, mas todos foram unânimes. Já os protestantes não. Tiveram que voltar pela maioria, porque Lutero, os principais reformadores, rejeitavam esses livros, né? Lutero foi o maior, digamos Sim, assim, ícone como posso dizer assim, do questionamento quanto à veracidade de Judas, Tiago, Hebreus, tá? sim, isso E mesmo. tirando Apocalipse também. Apocalipse também, isso, Apocalipse, Uhum. livros que mencionam Enoque nas suas entrelinhas. Sim, ele já E queria outra, tirar justamente porque mencionava Enoque. E não é como Enoque não mencionado estava isso, junto à Bíblia, né, nos livros que a gente conhece hoje, isso, com certeza isso ia comprometer, vamos botar assim, para ficar uma coisa bem clara, né? Bem simples. isso. Isso, inclusive, Jéssica, não é documentado que Lutero, pelo menos da parte de Lutero, ele era contra a inclusão de segundo Pedro. Mas, se eu entrar em Bíblias de estudo, que eu tenho aqui, por exemplo, a Bíblia Tebe, né, a Bíblia de Aparecida, se eu não me engano, a Bíblia de Estudo Ave Maria, ela falou que foi muito questionado. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu me deparei com isso foi quando eu li a Bíblia da Ave Maria, de estudos, introdução à segunda carta de Pedro, ele estava lá dizendo que ele foi um livro que foi imposto em dúvida a canonicidade. Já criticado também no Concílio Protestante, não foi diferente. Lutero, embora não tenha a posição dele sobre esse livro, pelo menos que eu saiba, tá? Quem souber pode compartilhar aqui com a gente, mas a carta de segundo Pedro menciona também Enoque. Então houve perseguições por todos os documentos que hoje a gente tem no Novo Testamento que mencionam Enoque que foram perseguidos, pessoal. Todos. Mas os únicos que não tinham como ser perseguidos eram os evangelhos da Bíblia, que, por diga-se de passagem, tem muitas passagens na Bíblia, no Novo Testamento, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que mencionam a pregação de Enoque. A forma que Cristo fala, né, Jéssica? A gente vai mencionar até daqui a pouco o versículo, mas esse Mateus, capítulo 24, quem lia naquela época, era judeu, vinha uma nostalgia imensa com o livro de Enoque. Porque o estilo literário em que Cristo dialoga com os tempos, dialoga com a cultura local, dialoga com acontecimentos, com simbolismos, vem do livro de Enoque. Olha aí, isso eu não estou inventando. Eu já vi num debate no canal TV aberta, mas você pode acessar no YouTube facilmente. É o canal Veja Só, né? Um programa do pastor Eber. Embora ele seja um pastor adventista, ele traz gente de todo tipo. Então ele trouxe um pesquisador e ele falou isso. Esse pastor e pesquisador, tá? Disse para o pastor Eber, o livro de Enoque é um livro totalmente voltado a pregações para a época dele, anteriores a Cristo, e que o próprio Jesus dá a entender que conhecia o livro E naquela época. também assim, o livro de Enoque é um livro que ele assusta, né? É um livro que realmente tu questiona muitas Uhum. coisas. Então, ele é um livro completamente fora do comum, entre aspas, né? Ele é basicamente um apocalipse, né? O apocalipse não é, apesar dele estar na Bíblia, não é toda pessoa que aceita, que gosta de ler. Tem gente que nunca leu o Apocalipse, acha aquele livro lê sem pé nem cabeça, tá? Então, eles meio que deixam de lado. Enoque vai mais ou menos por aí. Então, é essa parte aí que a gente até falou de Lutero, que ele rejeitou
tanto o livro de Enoque, como ele queria já rejeitar também, como a Adriel falou aí, Hebreus, né? Tiago, Judas, que mencionavam também Enoque. Aí a gente vai falar sobre algumas partes aí das escrituras que mencionam Exatamente. esse livro e validam esse livro. Né? Talvez a pergunta que não quer calar é: o que é que Enoque diz, já que eu citei, né? A gente citou, né, agora há pouco, Jéssica. O que é que o livro de Enoque diz que faz com que a gente comece a pensar? O que é que ele fala sobre nossa geração atual? Por que ele está emergindo tanto? O livro de Enoque fala o motivo. Ele responde essa pergunta. Por que hoje ele está em emergência? E é importante que a gente leia o livro de Enoque. É muito importante, pessoal. Vocês não fazem ideia. Compartilha aí, Jéssica. Com a gente. Jéssica vai compartilhar com a gente, né, o capítulo 1 de Enoque. Isso. Ai, para mim ficou pequenininho. Ai. No caso, isso aí já é com referência a Judas. Tá? Eu me refiro Correto? lá àquele outro lá, logo do início, que ele fala que é para gerações de hoje. Se não puder compartilhar, sem problema, eu tenho aqui o PDF. Tá? Não, eu tenho aqui. Tem Só um aí? minuto. Tenho, claro que eu tenho. Deixa eu só colocar aqui, tá? Só um minuto. Aqui está. Já achei, deixa eu compartilhar para vocês. Gente, ao vivo é assim mesmo, tá? Tem que ser desse jeito. Deixa eu colocar nós dois aqui Pronto. de lado e botar aqui. Ó, olha aí, não pessoal. ficou pequeno para mim na minha tela, mas tudo bem. Vocês estão vendo aí, né, gente? Se tu conseguir aumentar um pouquinho, né, Jéssica? Não sei se vai dar para Deixa aumentar eu daí. tentar. Ou ficou muito Aumentou demais. grande. Bota só, clica lá no menuzinho. Peraí, só clicando um para minutinho. diminuir. Pronto, ficou Isso, perfeito. eu acho que assim dá, né? Deixa eu Ficou voltar perfeito. para a tela aqui da live. Tô aqui. Voltei. Porque Pronto, assim, pessoal. gente, aqui ó, no meu computador, para eu poder fazer essas mudanças, eu tenho que sair dessa minha tela principal, que eu tô vendo aqui o Adriel, vocês aqui do lado, tá? Então é por isso que vocês vão achar que eu tô meio perdida assim, mas não é. Para eu compartilhar, eu tenho que sair dessa frente dessa tela aqui, tá bom, gente? Vocês não Quem faz estranhem. live é assim mesmo. Ao vivo, a gente improvisa. Uma coisa interessante, ó, o Rafael colocou aqui algumas referências, né? Gênesis 5, 21, 24, Hebreus 11, 5, né? Judas 14, né? Fala Já sobre já a gente vai ver essas exatamente. referências aí. A gente vai citar Judas versículo 14, tá? Mas vamos ler, Sim, né, Jéssica? Não custa, né? Hebreus 11, 5 e esse Gênesis 5, 21. com Sim, Hebreus 11, 5 certeza. eu acho que eu sei, que ele fala que Enoque viu a Deus e tal. Hebreus 11, Legal. 5, 21, acho que é esse que fala que ele foi aos céus, né? Foi transladado. Acho que é esse texto, né, que você se referindo, não é isso, Rafael? Muito bom aí, Rafael. Top. Muito obrigada Muito pelo bom. teu Já, comentário. já me atualizei aqui já, esses dois textos. Quem Ele quiser tá com saber, quem não boa conhece, memória. gente, tá? Esses versículos aí que o Rafael mencionou. Agora pode deixar, Jéssica, na tela. Leiam, tá? Leiam, porque é interessante. Já é uma coisa introdutória sobre Enoque na Bíblia, tá? Na própria Bíblia Sagrada. Tá? É uma lucidez que vocês vão ter logo de início, para quem não conhece nada, né? A gente também tem Sim. que falar para gente que não conhece nada sobre Enoque. Enoque foi o bisavô de Noé, tá? Ele era um homem que viveu antes do dilúvio, antes do período diluviano. A gente chama de período Sim. pré-diluviano. Né? Então, ele profetizou que iria ter algumas gerações depois dele e que essas gerações, na parte do bisneto dele, iriam todos padecer por conta dos seus pecados e delitos. Né? Então, vamos ver, né? Os Isso anjos mesmo. proporcionaram-me a visão dele tem Deus, tá? E deles é o que eu aprendi tudo. Por meio deles também me foi dado compreender as coisas que pude ver. Mas não em relação à geração presente, mas sim em relação a uma futura geração. Veja que Enoque está dizendo que entendeu coisas que os anjos do Criador proporcionaram a ele para ele revelar a uma geração futura em que leria Enoque, em que entenderia as coisas que ele entendeu na época. Que geração é essa, pessoal? E olha que interessante. Com certeza é a nossa geração, né, Adriel e o pessoal do chat aí.
É a nossa A geração. nossa E é geração. interessante que esse livro ficou oculto tanto tempo, né? E agora ele veio à tona, né? Não só ele, vários outros apócrifos aí, o pessoal está começando a ver, a enxergá-los, né? É interessante essa questão dos apócrifos aí, porque a gente sabe que tem uma diferença entre a Bíblia católica e a protestante, que alguns livros na Bíblia católica tem a mais, né? Vamos botar assim. Mas é Gente, uma vez eu interessante porque conversei. essa Aham. questão essa questão aí dos apócrifos veio muito à tona assim há muito pouco tempo. Isso nem era falado antigamente, Não. tá? Quando foi o quê? Um ano de 2019, 2009 por aí, mais ou menos, nem se falava nessa coisa de apócrifo, era muito Atualmente, poucas pessoal, pessoas que falavam nos sobre seminários de isso. teologia também, já estão sendo mencionados os apócrifos. Olha só, Que né? até um tempo E, não era. Exatamente. Uma coisa, uma referência importante que eu quero dar aqui para os inscritos que estão aqui, e a todo o pessoal que estão nos assistindo, é que a referência que eu botei ali de Enoque, Isso. primeiro Já foi grego, mencionado. tá? O grego é o que está aqui, tá bom? Nos apócrifos e Neste livro aqui, pseudepígrafos. tá bom? Volume 1, tá, pessoal? Então, assim, ali vai estar. Ele já começa com esse versículo neste livro aqui, tá? Que é o Isso. Os grego, apócrifos e certo? pseudepígrafos. É. Ele tem a Agora, tradução do quando grego, tá? Quando De é o Enoque. etíope que está em PDF, tá? Tem mais versículos. Então veja bem, aí ele já a referência é diferente, é em 1 Enoque, versículo 3. Ou seja, nesse livro aqui já está faltando dois versículos, ó, anteriores a este aí. Vocês vejam que interessante. Tá? É. Fora que falta muito mais coisas nesse livro aqui, tá? E aqui não tá tudo, não. Se vocês conseguirem aí depois em PDF, eu vou tentar colocar aqui embaixo para vocês. Mas quem tiver já vai compartilhando para as outras pessoas conhecido aí. Isso é muito Jéssica, importante, tá bom? uma coisa que é importante ressaltar. Muita gente pode dizer, Jéssica, mas eu não venho vou ler esse etíope. Eu nem gosto de ler livro em PDF, caso muitas pessoas sejam como a gente, né? Eu leio em Sim. PDF, mas eu não tenho hoje nenhum problema nenhum. Mas há um tempo atrás eu ficava meio assim, né? Ler em PDF. Então, se há que vocês gostam mais sobre de ler livros, né? Assim, físicos, né? Gostam mais de ler livro no papel, eu recomendo para vocês, né? Essa própria editora da Fonte Editorial que faz esses livros apócrifos, eles fizeram, tá, um livro com os 3 livros de Enoque etíopes. A ordem pode até estar um pouco diferente do PDF, né? Porque o revisor É criou. até a capa da Tá? minha live, tá? É É aquela até a capa capa do que tá na lá. live, da capa do vídeo da live. É esse livro apócrifo. Então, quem quiser comprar, tá, Exatamente. gente? Tá na tenda gospel, né, Jéssica? Tu viu? O Sim, ela quanto está na tenda gospel em promoção por R$ 29,90, R$ 30, né? por 30 Para minha reais. região aqui do sul, pelo que eu vi ali, tá frete grátis. Olha que maravilha. Para quem Inclusive, na quiser aí, Shopee, eu estava pesquisando aqui uma pesquisa rápida, na Shopee, quem fizer compra acima de R$ 20, a primeira compra ganha também frete grátis. olha Para todo só. o E como Brasil. é E eu moro em 30 e Pernambuco, pouco, né? é por aí. Tá mais ou menos Prato tá cheio. 35, R$ 36. No caso, para frete grátis, né, para sua região, caso na tenda gospel não esteja, pela Shopee é uma boa, né? Sim, com Vocês certeza. adquirirem, tá, pessoal? Então, assim, a gente tá fazendo propaganda, a gente tá ganhando nada com isso, tá? Não, Claro, a é gente só não é mesmo a pago nível pela de fonte conhecimento para editorial, vocês, é tá? Isso é muito conhecimento para vocês, importante. exatamente. Exatamente, Jéssica. Então, Tá. assim, vocês podem se espantar com até capítulos iguais, tá? Que estão nesse livro aqui, ó. Capítulos iguais o que tá no PDF, tá? Tô com o PDF aqui de Enoque aberto, tá? Pode parecer um pouco até diferente a versão e a organização dos versículos, mas é normal, tá? É normal, porque os revisores Uhum. são diferentes, né? Ainda não tem um sistema unificado como a Bíblia. E olhe lá, viu? Porque a Bíblia Protestante da Católica ainda tem textos diferentes. Estava lendo recentemente Jonas, no capítulo 2, e na Bíblia Católica tinha o versículo 11. Aqui, ó, nessa aqui, ó, e até o 10 na Protestante, na Almeida. Olha só. Na Bíblia Almeida tem até o 10. Então existe também uma disparidade diferente, tá? Entre a Sim, com organização de certeza. versículos até na Bíblia, nas próprias Sim, Bíblias. Né? A Bíblia de Jerusalém exatamente. mesmo, ela coloca também do lado, é engraçado, o livro de Macabeus, que também é um apócrifo para os protestantes, mas é deuterocanônico para os católicos. Ele tem na Bíblia de Jerusalém, quem tem essa Bíblia, vai ter lá os versículos relacionados como está na Bíblia Vulgata e na Bíblia Católica Padrão. Vão estar os versículos maiores da Católica Padrão do lado e os versículos menores, bem pequenininhos assim, ó, são da Vulgata Latina, para você ver a diferença. Tá? Você localizar aquele versículo ali está
na Bíblia Latina. Vê que coisa interessante. Então, nem se E, espantem com isso. O que importa é o conteúdo, né, Jéssica? Por isso que a gente com mencionou aí certeza. logo as duas referências que a gente está recomendando para vocês. Verdade. O Rafael está Não? comentando aqui, Enoque é um personagem que a Bíblia fala sobre ele em poucos Os versículos, versículos. mas tem uma relevância muito grande. Realmente, tá, o Rafael? Enoque é mencionado, sim, na Bíblia, não tenho que negar isso. Quem nega isso é querer negar as escrituras, essa é a Porque grande assim, gente, realidade, a gente tá? sabe que muita coisa está escrito sobre profetas que foram transladados. A gente tem sobre o próprio Cristo. A gente tem escrito bastante coisa sobre Elias e Eliseu. Elias foi Sim, transladado e relata com detalhes. Mas você sabia que o livro de Jazar, que é um livro que está aqui, ó, nesse terceiro volume aqui, ó, dos livros apócrifos e pseudepígrafos, diz que ele foi levado numa carruagem de fogo, igualzinho a Elias. Enoque foi arrebatado igualzinho a Elias, foi levado aos céus, assim, né? Foi transladado. isso é muito interessante, enriquece muito o nosso conhecimento bíblico, isso é muito, muito interessante mesmo. Deixa eu só Não faz responder sentido, né? rapidinho. É, Não faz sentido. Você olhar exatamente. direitinho, um Não, cara que tem tanta coisa a ensinar, ser mencionado Elias, que teve o mesmo fim que ele, que foi transladado igual a ele, que foi um profeta que sim. fez muita coisa, e ele só tem um versículo que fala que ele foi transladado. Nossa, para o cara ser Fora, elevado aos céus pelo próprio Criador, ele teve que ter uma vida, um envolvimento espiritual muito pesado, pessoal. Por e isso que tu o livro começa Enoque a ler, assusta. Né? E tu começa a ler esses apócrifos, tu vê que casa muito com a Bíblia. É uma coisa assim que não tem como negar, não é uma coisa sem pé, sem cabeça. Claro que muita gente vai defender até a morte, que foi melhor assim, que não é inspirado, que não se deve ler. Eu já ouvi coisas até que era pecado ler esse tipo de livro aí. Mas para vocês verem as coisas que as pessoas falam, né? Sem mesmo conhecer. Geralmente uma grande maioria que eu vejo assim que falam dos livros apócrifos realmente não leu. Não leu. Não leu, É não leu. interessante isso, Fala, mas mas é não lê, uma não conhece, realidade. não sabe. Exatamente. E boa parte, pessoal, não são pessoas como eu e vocês, não, tá? São teólogos. Então, já, Sim, eu sei, já você quer responder aqui um inscrito, mas já eu falo uma coisa para vocês que muita gente vai rir, vai achar engraçado. perfeito. Eu só quero responder aqui rapidinho a Oneide. Ela falou que estava fazia tempo, né, que não me via e tal. Então, né, como eu creio que quem está inscrito aí já viu alguma coisa aí por cima, né, aconteceu algumas coisas aí na minha vida, o falecimento da minha mãe, então eu não tenho postado muita coisa, já fazia mais de mês para fazer uma live mesmo, né? Às vezes eu botava alguma coisinha aqui, outra, né? É um TikTok aqui ou não, só para não deixar o canal aí parado. Isso. Mas eu vou começar a voltar aos pouquinhos, tá, gente? Aos pouquinhos eu tô tentando reorganizar aqui a minha vida e eu vou conseguir voltar à minha rotina aí de lives, com certeza, tá, Pelo gente? menos uma vez por semana, né, gente? Vai ter uma live, né, para vocês. Eu Por vou semana. tentar É aí me interessante organizar, fazer. porque o Final domingo de é semana. o único dia de folga que eu tenho, então eu creio que eu vou conseguir me organizar aí pelo domingo. Geralmente vai ser esse o dia da live, tá? O Rafael tá falando aqui que também tem o PDF, tá? E ele vê as diferenças. Olha que interessante isso aqui. É É impossível você que verdade. não estuda, você não vê, mas é É bom você ter, assim como é bom ter várias Bíblias, é bom também você ter esses ter versões como vários diz Enoque para apócrifos, você comparar, né? exatamente. Eu acho mais Exatamente. simples você ler pelo PDF, tá? Pelo PDF, que o Enoque apócrifo perdão, é etíope, né? Etíope, O isso. O etíope, etíope, gente, lembrando, é aquela referência ali, tá? De Enoque 1:3, tá? Versículo 3. O grego é esse é, que com certeza é o mais comum que vocês sabem que tem no isso, Mercado Livre, em tudo para alugar, que é é, os 3 volumes, tá? Mas isso, esse aí, como o Adriel falou, que é o etíope, já tem é. agora em livro físico, que é a capa dessa live aqui. Depois vocês Esse aqui, conseguem aí comprar. ó, tá vendo que o PDF, tá vendo, pessoal? Aqui, ó, o livro de Enoque PDF, ele é essa edição aqui, ela é do Nelson Martins, ela é edição revisada e corrigida, tá? Então vocês vão encontrar alguns esclarecimentos a mais nele, né? E notas de rodapé, com referências parecidas com o que o Rafael aí ele citou, tá? Pessoal, tem referências pra caramba, de Deuteronômio, de Judas, né? A Bíblia inteira, praticamente, você vê
links, né, de um versículo para o outro. Nas notas de rodapé, tá vendo aqui, ó? Não sei se você tá vendo aqui embaixo. Isso aqui, Deixa eu pessoal, são aumentar aqui. notas. Aqui. Isso aqui são notas de Ah, rodapé, sim. abaixo do 9, tá vendo? Essas Sim. notas esclarecem a gente sobre o entendimento do texto. Né? Então, eu estou gostando muito de ler nessa versão. Mas também é comentado, tá? O físico de Enoque que está aqui na capa do vídeo, tá? Ele também é comentado. Tá lá, do Etíope comentado. Então, é interessante vocês lerem. Não sei se são os comentários, acredito que não. Mas assim, pessoal, uma coisa que eu queria dizer agora que vocês vão rir. Uma vez eu estava conversando com um pastor sobre essa questão dos apóstolos, aí eu citei, e Enoque, Certo. pastor? Um pastor extremamente reformado, extremamente voltado também a dons espirituais dos pentecostais, ou seja, ele é um cara bem mente aberta, ele não é só um reformado que rejeita, né, outras doutrinas, ele também lê, ele estuda, então por ser mente aberta eu citei, e Enoque, pastor, o que é que o senhor acha do livro de Enoque? Será que ele é inspirado, já que ele me falou que os apóstolos só eram para dar um entendimento a mais para a gente, mas não eram dignos de crédito a ponto de ser iguais à Bíblia. Aí eu disse para ele que, com todo respeito, respeito muito, eu disse para ele que a nossa Bíblia, tá, tem 66 livros por conta da Reforma Protestante. Correto? Mas outras reformas no passado, em outros lugares, após cismas e cismas na história, deram origem a vertentes de cristianismo diferentes. Eu não estou inventando, pessoal. Pesquisem aí Bíblias diferentes do mundo, Bíblias do mundo. Pode pesquisar no Google e botar imagens, para vocês verem de forma bem rápida, bem clara. Vai ter lá a Bíblia católica, protestante, etíope, cópita, armênia. Essas Bíblias, pessoal, elas têm, fora essa daqui, né, a TEB, né, que ela tem mais livros do que a protestante e mais livros do que a católica. Ela é a Bíblia ortodoxa, dos cristãos ortodoxos do Oriente. Tá? Vai ter Quarto Esdras, vai ter o livro que a gente já mencionou sobre o Quarto de Esdras aqui em algumas lives que a gente fez. Tá? Falar de Quarto Esdras, tem Oração de Manassés, Salmo 151. Tem textos a mais que até a católica, como por exemplo aqui a Bíblia de Jerusalém, ela não tem. Tá? Ela não tem. Então, embora a Bíblia de Jerusalém ou qualquer outra católica tenha 7 livros a mais dos protestantes da Bíblia Almeida, eu disse para ele, outras Bíblias também têm textos a mais que foram conhecidos como apócrifos. Então é porque a gente tem menos livros, a gente está certo, pastor? Então quer dizer que os outros cristãos também estão errados? Aí ele falou, claro que estão errados, porque nenhum deles passaram por uma reforma luterana. Eu disse para ele, é exatamente errado, pastor. Porque eu fico me perguntando o que Lutero tem de tão especial para ele ser assim uma pessoa que está acima. Religiosidade, Jéssica. Exatamente, acima do céu e da terra, e ele, o que ele fala tem que ser decretado como lei. Não, isso aqui não vai, o povo não é inspirado, né, acabou. que o Novo Testamento, textos cruciais hoje, Hebreus é um livro crucial para a doutrina cristã, pessoal. Resume muito bem, só em um capítulo, tudo que a gente precisa saber para ser salvo. E ele assim, exatamente, eu vejo muitos cristãos aí literalmente tendo um carinho muito especial, vou botar assim, né, por Lutero, mas ele foi um cara que realmente aí, ó, a gente não teria Hebreus, a gente não ia ter Tiago, a gente não ia ter Judas, a gente não ia ter Apocalipse, sem falar que Daniel nem ia entrar nesse meio também, né? Já vamos botar por aí. Então, assim, só porque os judeus acreditam que Daniel é histórico e não profético. Os judeus nem Jesus aceitam, nem o Salvador, Yeshua, eles aceitam. A questão... Porque a gente tem que levar em consideração o que os judeus falam. Então, assim, para não mudar muito o fio da meada, Jéssica, eu disse para ele, exatamente errado, pastor. Fato. É um fato. Mas é um fato, né, que o problema é que, assim, Adriel, eu vejo, assim, e o pessoal do chat, eu vejo que o pessoal não aceita, eles sabem que realmente existem livros que são inspirados, e esse concílio, ele foi um erro, sabe, mas não assim, um erro, né, porque teve muitos livros que poderiam nos ajudar nos nossos estudos e foram retirados, e eles nos ensinamentos cristãos, para muita dúvida ser sanada, porque tem muitas dúvidas que afastam as pessoas da igreja, tá? E as pessoas muitas vezes não têm explicação de Enoque, explicação da oração de Manassés, de Esdras, e não entendem. Quarto Esdras, tá? Porque o Esdras mas aí é que tá.
Mas, eles não. Sabe aquela pessoa que tá errada e não admite que tá errado? Eles estão errados e eles cismam de ficar batendo nessa mesma tecla. Não, o que tá na Bíblia é aquilo ali, deu. Não, não é. Temos muito mais coisas e com certeza temos livros ocultos ou livros que se isso. perderam que a gente não vai ter mais em mãos. E era extremamente importante e relevante para nossos estudos bíblicos de hoje em dia. Muitas perguntas ficarão sem resposta Isso. justamente por causa disso. E É. o pessoal não leva em consideração, infelizmente. Pode Engraçado que continuar. eu entendo, Jéssica, porque para nós ocidentais, a Bíblia mais conhecida é a protestante, sabe por quê? Porque com base nela a gente pode saber o que é verdadeiro e o que não é. Eu só sei que o livro Enoque é verdadeiro porque ele confirma a Bíblia. Essa aqui, Almeida, NVI, NVT, a mais simples que tem na sua casa, não importa qual seja, se é católica, não importa. Mas eu estou citando a Bíblia Almeida porque é a mais comum que as pessoas conhecem. A Bíblia Sim, Almeida, pessoal, só você usando os textos que estão nela, você pode entender o que é inspirado e o que não é. Foi graças à Bíblia Almeida que eu entendi que alguns livros que estão aqui na Católica, na de Jerusalém, são inspirados e outros não. Tá? Eu descartei Judite, eu descartei alguns textos do Eclesiástico, mas Tobias, Baruque, sabedoria, nossa, pessoal. Quantos ensinamentos, quantas riquezas a gente tem. Sabe qual é o motivo? Certo mesmo, sério mesmo. Sabe qual é o motivo exatamente de Lúcifer ter se rebelado contra Deus? Nenhum texto da Bíblia você vai encontrar contra o nosso Criador Iarro. Você nunca vai encontrar. Porque foi que o diabo, né, o Lúcifer, ou como muita gente chama, Ra-Satã, ele teve qual sentimento nutriu nele para ele querer justamente se rebelar contra o Criador, ter a posição do Criador. O cara é louco. Né? Isso é uma coisa até de doido, permita-se a expressão. Você querer ser maior do que alguém que te criou, que você sabe, você vê a glória de Deus e tal. sim, Por que exatamente. ódio foi esse que cegou o indivíduo? Lá no livro da Sabedoria, no capítulo 2, no último versículo, diz que foi pela inveja dele por nós. Em um versículo só, em outro livro, eu tenho uma explicação que a Bíblia inteira, por teologismos, isso não é teologia, para mim é teologismo, você pegar textos da Bíblia isolados e querer chegar a uma conclusão que desvia de uma explicação Do exata, contexto, do aham. contexto certo, para poder dar margem para tanta discussão, para que isso, E sabe? detalhe que esse Isso concílio é coisa do aí, diabo, gente. isso, gente, Infelizmente é isso para aí divergir mesmo. A não gente foi não, uma briga de 1 ou 2 dias, tá? Isso aí foi, né, é. anos. A gente Fora que tem essa que. Bíblia aqui, viu, foi a Bíblia que Lutero lia, tá? É a Bíblia que Lutero lia era essa aqui. Tem gente que não sabe disso. Isso aqui, ó. 73 livros. E aí tem gente, olha, me desculpe as pessoas que estão me vendo e acham que eu tô exagerando, mas tem gente que tem uma adoração por Lutero, gente. Por favor, né? Olha, se a gente parar um pouquinho para dar uma pesquisada no Google, eu nem vou longe, tá? No teu próprio celular, tu não precisa nem ter um computador, Ele que eu sei mesmo que disse tu. que era bom matar todos os judeus e negros. Uma vez, Lutero disse no discurso querer. É um cara que Olha eu, só, infelizmente, eu não posso dizer hoje que ele é homem de Deus. Ele pode ter sido movido pelo Espírito Santo em um momento, mas em outro ele era totalmente corrupto. Ele totalmente se corrompeu. Então, como muitos homens da Bíblia também, tá? Não coloco o Lutero pior do sim, que mas não, mas personagens aí da é que, Bíblia. não, essa Né? não é a questão. A questão é que justamente botaram Lutero em um patamar que ele não deveria Não ter. existe, que não existe. Logicamente, não existe. Sim, exatamente. Sabe, faz muita divisão, Isso. porque veja bem, se o livro de Enoque, hoje em dia, a gente. Claro, a gente sabe que tudo foi permissão do nosso Criador, a gente sabe disso. E como a gente viu ali na referência, né, é para nós hoje. E realmente isso está vindo tudo à tona. Esses livros estão chegando nas nossas mãos. A E gente é assim, a Jéssica, última geração. para terminar Essa. o que eu falei para aquele pastor, disse, pastor, Ah, sim. quando ele falou, né, que na verdade todas as Bíblias estavam erradas, só a nossa está correta, eu disse para ele, exatamente errado, pastor. Coloque qualquer Bíblia dessas. Aí eu dei um exemplo, a Bíblia copta, pastor. Eu vou dizer para vocês porque eu usei exemplo da Bíblia copta. Pega a Bíblia copta ou a Bíblia etíope. Qualquer uma das duas, né, tem a mesma quantidade de livros, tá? Certo. E coloca num presídio. Traduz para o português e coloca num presídio.
Sabe o que vai acontecer lá? Após, nesse ínterim, você colocar essa Bíblia aqui de Almeida em outra cela do mesmo presídio, em outra cela. Bota essa aqui numa cela e a etíope copta em outra. Todas em português, uma versão legível para todo mundo ler. Sabe o que vai acontecer daqui a um mês quando tu voltar lá? Sabe o que vai acontecer, pastor? Ele me respondeu. Aí ele ficou. Ele entendeu o que quis dizer. Entendi. Aí eu, pois é, pastor, vai acontecer mudança. Vai acontecer mudança de hábitos, de vida. Pessoas, elas quererem se arrepender das coisas erradas que fizeram. Então, cada Bíblia... Fato. Não existe Bíblia perfeita, mesmo como não existem pessoas perfeitas. Então, cada uma delas tem sua contribuição. E sabe por que eu peguei como exemplo a Bíblia copta? Já que o senhor disse que Enoque é só um livro de entendimento, mas que não tem mudança nenhuma. A Bíblia copta etíope tem um livro de Enoque. Eles canonizaram o livro de Enoque. Eles queriam o livro de Enoque na Bíblia deles. Os judeus, não. Os judeus rejeitam todo o Novo Testamento. A Bíblia dos judeus contém somente o Antigo Testamento, 39 livros. Mas os judeus etíopes, os cristãos etíopes, colocaram, tanto os cristãos como judeus ortodoxos, eles colocaram na sua lista de livros sagrados, de escrituras, o livro de Enoque, tá? Primeiro e segundo Enoque. Então, assim, pessoal, a gente tem que lembrar do que Paulo disse a Timóteo. Timóteo, toda escritura sagrada serve para 3 coisas: ensinar, instruir e remediar. Né? A gente tem que entender isso. E uma coisa... servem para isso, serviu para isso, é inspirado, pessoal. Serviu para ensinar, para instruir, para fazer a pessoa, poxa, se tocar, se arrepender, é porque é útil. E pegando esse teu gancho aí, Adriel, interessante que assim, ó, como vocês podem ver lá atrás, eu tenho bastante livros, tá? A grande maioria eu já li eles. Só que existe uma diferença. Isso aqui, como o Adriel falou, bota dentro de um presídio, muda vidas. Pega um livro qualquer lá e bota dentro de um presídio. Vai ter mudança. Vai ter mudança de vida? Não vai ter. Independente se for essa aqui, que essa aqui é protestante, tá? Eu tenho a Bíblia Católica ali, eu só peguei essa porque foi a mais perto que eu consegui, só cheguei e peguei. Independente de se for essa ou uma protestante, vai ser o mesmo resultado. Isso. Porque a palavra do nosso Criador é que dá vida. É a palavra. Não é porque tem um livro a mais ou a menos. Essa não é a grande relevância. O que a gente chega a ser engraçado, né? A pessoa dizer, o carro de Lutero é a nossa Bíblia. Como assim? Sim. A verdadeira? Você colocar então, em português, no presídio, exatamente, é estranho. Tá, então quer dizer que a Bíblia etíope, para eles lá... A questão é, Enoque vai perverter os outros escritos, quer dizer que a maldade, as trevas, né, que estão no livro de Enoque vão retirar toda a bênção que está na Bíblia só porque tem a Bíblia. Teve Jéssica, olha, eu tô detalhe que o que é interessante... Uma vez eu conversei com 3, rapidinho, Jéssica, eu conversei com 3 presbiterianos. Só um deles que se atreveu a dizer assim, Bíblia católica, eu nem li, só porque tem 7 a mais. Já corrompeu a Bíblia inteira. Como sabe assim? Quantos livros tem fora os 7? Aí o cara, sei não. Aí o outro amigo dele, nem precisa responder, já disse. Cara, mas a Bíblia católica, ela tem todos os livros que tem na nossa Bíblia. Aí ele, é, né? Tá. Eu só ouvi falar de que tinha 7 a mais aí e tal. Tem 7 aí que não tem entrado na nossa e tal. Quê? Então o cara nem conhece. Então ele já julga. Às vezes eu me pergunto se eu... Não, porque tem, infelizmente, assim, ó, esse tipo de comentário tem em alguns protestantes, me desculpe, tá? E eu não tô falando mal contra protestante, porque afinal eu frequentei a Assembleia de Deus por 10 anos, tá? Eu já frequentei mais de 10 igrejas, tá? Pessoal. Então, tá? assim... Mais 10 igrejas evangélicas. Então, assim, ó, não é querendo aí menosprezar ou coisa assim, mas tem protestante que fala esse tipo de comentário e não sabe quantos livros tem na Bíblia protestante. Quantos livros? Chega para uma pessoa dessa e pergunta.
Será que eles sabem que tem 66 livros? É uma pergunta a se fazer. Será que eles sabem que a católica tem 73? Que a TEB tem mais acréscimos, que tem 79? Isso. Eles nem sabem o que é isso, Jéssica, não sabem. Mas aí Infelizmente, a chegam para religião falar... traz uma bolha, né? Aí é Bota que eles numa tá. bolha. Aí Eles só entram vivem para naquele falar que o mundo ali livro de esse e livro nunca não é cogitam, né? inspirado. Ah, por que não é inspirado? Ah, não, porque, né, Lutero fez uma reforma aí, então, né, ele que manda no negócio. Não é assim, gente. A nossa cabeça é feita para pensar e para a gente ir atrás, tá? A gente pesquisar e pelo nosso esforço também. Pode A pesquisar gente aí tem que quais fazer são as isso. Bíblias que Enoque foi canonizado. São as Bíblias que Enoque entrou no cânon. Vocês vão ver, foi mais de uma. Tá? Sim. A Bíblia hebraica dos judeus etíopes é a Bíblia etíope copta. Tá? Entraram. Então, pessoal, muito cuidado, tá? Porque temos que ter cuidado com a Existem tudo. dualidade que existe Na em Bíblia tudo, apócrifa, até na etc. Bíblia Apócrifa. Exatamente. Interessante que isso aí me fez me lembrar de uma coisa, gente. Eu me lembro que uma vez eu estava falando com um amigo meu, e hoje em dia ele não mora mais aqui, né? Mas ele consertava computador, assim, ele veio aqui em casa consertar o meu computador, e ele era ateu. Era não, é até hoje, né? Ele disse que É um não ignorante. acreditava Não na... existe ateu, ignorante. Com todo Vamos lá, respeito. vamos lá. Então ele falou que não acreditava na Bíblia porque na Bíblia tinha incoerências, né? Não batia uma história com a outra. E ele mencionou os leprosos. Por quê? Porque tinha um livro que tinha 10, tinha um livro que tinha um, e ele mencionou os cegos. Afinal, é 3, é 1? Quantos cegos tinha? Mas isso não é importante. Na verdade, essas diferenças validam a Bíblia. E eu vou provar isso, tá? Vamos, eu vou dar um exemplo simples aqui para vocês, tá? Tá, Jéssica? Vamos dizer que tá eu e o Adriel e a gente chega numa padaria, certo? Aí depois do nada chega meu pai lá e pergunta assim: teve uma moça e um rapaz aqui? Ela tava com uma blusa aí colorida, ele tava com uma blusa branca. Vocês viram alguém por aqui? Eu tô procurando eles. A guria que atender, ela pode ter prestado atenção ou em um ou em ambos. Ela poderia simplesmente dizer assim: não, eu vi uma guria aqui. Ah, mas eu não me lembro se ela estava com alguém, não. E a outra pode chegar e dizer: não, ela estava. Tinha um rapaz aqui com blusa branca e ele entrou com Já ela. outra E a pessoa outra diferente. pode dizer: não, eu não vi nenhum dos dois. Vocês viram isso? Isso. As três estão com a informação correta. Isso Nenhum está depende do errado. ângulo que se vê as coisas. É Isso. muito interessante. Se eu, aqui é o meu quarto, tá? Nesse espaço E, aqui que gente, outra vocês estão coisa. vendo, só um Vai, Jéssica, pode minutinho, explicar. Adriano, só para eu terminar o raciocínio aqui. Uhum. Nesse espaço que vocês estão vendo só um ângulo do meu quarto, correto? Quem me olhar desse lado aqui, que é o lado que está o Adriel, se ele visse para cá, ele ia ver que essa parede aqui ela é verde. O ângulo dele seria diferente e a visão seria outra e o relato dele seria outro. Se vocês fizessem uma redação com tudo que está aparecendo aqui na tela, e no caso, se o Adriel tivesse do meu lado aqui, para vocês, eu não sei se é o lado direito ou esquerdo, porque aqui é o contrário. Se ele me visse daqui para cá, ele ia ter uma redação diferente. Ele ia ver que a parede é verde. Só que vocês só estão vendo a parede branca. Então não quer dizer que está errado. Só que a visão e o ângulo e alguns detalhes são diferentes dependendo de onde a pessoa está. Perfeito, Fato. Jéssica. E uma coisa que é importante ressaltar, essas diferenças não é para menosprezar a Bíblia no Não. quesito da sua veracidade. Muito pelo contrário, reforça ela e o seu relato como verdade porque não foi adulterado pela Igreja Católica. Tem gente que fica, porque a Bíblia foi adulterada pela Igreja Católica. Não foi adulterada, a Bíblia já foi adulterada nas suas traduções diversas. Até hoje a Bíblia é adulterada em traduções. Sim. Mas dizer que o conteúdo foi adulterado por conta dessas diferenças, a Jéssica acabou de explicar muito bem, Jéssica. Aplausos para a sua resposta brilhante que você deu. É exatamente isso, gente. Né? E assim, Jéssica agora vai mostrar para a gente as evidências, tá? As comparações, os comparativos entre os textos bíblicos do livro de Enoque, do porquê a Bíblia menciona Enoque, né, Jéssica? Primeiro aí é Sim. qual?
Esse Não dá aqui para é. enxergar. Deixa eu só. Não, eu tô tirando aqui o comentário do Ézio. O Ézio está com a gente também. Olá, Ézio. Boa noite. Olá, E boa noite a todas as pessoas que entraram aqui e estão how nos are you, Wesley? assistindo. Tá. E então eu botei a referência aí para vocês verem, ó. Thanks Livro for de your Enoque, commentary. tá? Que é o primeiro Enoque 1:9 e Judas 1:14. Está aí a referência clara para vocês. Um completa o outro, ou seja, as mesmas palavras também, tá? Está falando a mesma coisa. E vocês depois vão poder comparar isso e poder até parar aí, dar um print, dar uma olhada aí no estudo de vocês, porque é interessante, isso aí só comprova mais a veracidade do livro de Enoque. Gostaria de falar alguma coisa aí, Adriel, para complementar? Aqui para mim tá Até agora, pequenininho. perfeito. Perfeito? Posso seguir então? Pode sim. Ok. Talvez essa referência seja mais comum, né? Tem livro de Verdade. estudo que até colocam na nota de rodapé, o caso da de Jerusalém, tá? Ela coloca na nota de Sim. rodapé assim, ó, tá? Profecia de Enoque. Aí tem algumas bíblias que colocam até o texto todo de Enoque, tá? Extraídos do livro de Enoque. A próxima referência aqui está em Mateus 22:13 e também em Enoque, capítulo 10, No versículo caso, não 6. Olha são o aqui. mesmo contexto, tá? Mas o que Cristo É, fala tem tudo a ver com a estética, né? Do versículo de sim, Enoque 10:6, pessoal. sim, o contexto é Deixa eu ler diferente, para mas vocês esse daqui. Ó, a Bíblia diz assim, Mateus 22:13. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. sim, Está falando do inferno, se você for sim, um pouco além nos versículos, né? Aí Enoque diz correto. assim, num certo trecho, né? Amarra Azazel, o próprio Criador, falando, né, para Enoque, que em algum momento foi dito isso lá no reino celestial, que a Azazel devia ser amarrado de mãos e pés e lançado nas trevas, ou seja, no abismo, no inferno. O inferno tem vários Correto? nomes diferentes, tá? Que às vezes é uma coisa só, às vezes não Sim, é. Mas tirando isso, exato. olha como a similaridade parece. Veja como está marcado aí para vocês. Exatamente. Pessoal, não é brincadeira. A gente não está brincando aqui. A gente não está, né, fingindo, está inventando nada. Passa aí, já, se possível. Sim, com certeza. Já vou passar aqui. Olá, uma boa noite aí, ô Ademir. Saudade aí de te ver nas Boa lives noite, também. Ademir. Tudo de bom. Vamos lá, deixa eu mudar aqui. Deixa eu diminuir aqui para eu poder passar para o próximo. Aqui, esse aqui é interessante. Muito legal Isso. mesmo. Ficou super pequeno aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu espero que sim. Se vocês conseguirem ver, pessoal, eu vou ler aqui para vocês, tá? Vou tentar dar uma. Pronto. Acho que deu para. É um D ali, tá? Eu vou cortar um pouquinho ele. Dá para ver, vai cortar um pouquinho ali o D, mas tá, Deu não tá certo. ocultando nada, deu certo. Ó, e disse Rafael: amarra as mãos e os pés de Azazel e lança-os nas trevas. Tá vendo, ó? Faz um Sim, buraco no deserto que está em Dudael e lança-o lá. E coloca-o debaixo de pedras pontiagudas, ocultando em trevas. E que ele habite lá eternamente. E, como é? E e cobre o cobre o seu seu rosto rosto para que não veja a luz. veja a luz do dia, do grande A luz, julgamento. é, É isso, né? Tá certo. no caso, e no dia do grande julgamento, leve-o para o fogo. Né? Era para ter uma pontuação aqui, eu acho. É, Né? Está aqui, Enoque 10, do 6 ao 9, segundo o texto etíope. Tá? O que correto. é que isso tem a ver com a Bíblia? Hebreus 2, versículo 6. Diz assim, ó, pois é 16. claro que não... 16. 16, né? Uhum. Tá, tô vendo aqui agora. Uhum. Capítulo 2, versículo 16, né? Correto. Ó, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Ou seja, quem são os descendentes de Abraão? Somos nós que aceitamos Cristo, tá? Como nosso Senhor e Salvador e fazemos parte da promessa que o Criador fez a Abraão no Espírito, que seremos filhos, né, multidões, né? Como as estrelas do céu e tal, que representam a humanidade em Cristo, nascida de Deus, tá? Novas Sim. criaturas nascidas do nosso Criador E Yahweh faz Sabaoth. até uma referência à questão do por que o nosso Criador ele não perdoou os anjos, né?
Isso. Mas Pois é isso claro é que assunto não para é outra hora, porque ajuda. isso aí é uma polêmica bem grande e a gente tem que esmiuçar um É. pouco. Já estamos em 50 minutos, mas a gente vai fazer uma coisa interessante sobre isso, A gente vai só principalmente. passar, né? Por enquanto, agora Hoje as a gente vai referências que vocês passar, leram. mas a gente vai fazer aí sobre Gênesis 6, o tão polêmico Gênesis 6, né? Mas Vamos a ver o gente vai falar. original, né, Jéssica? O original Isso já diz aí, ó, tudo. Né? O sim, original já diz né? Na tudo. verdade, eu estava até conversando aqui com o Adriel, o original é cabuloso, tá, gente? Porque às vezes eles ocultam ou mudam umas coisas drasticamente, porque às vezes são coisas Isso. pesadas, né? Pesadas mesmo. Referências que a gente fica, ok, isso não quer dizer o que está querendo dizer aí. Não é Pois isso. é. Então, assim, Então, pessoal, ó, tá escrito aqui que, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas desde de sim, Abraão. O contexto aí é justamente de que o próprio Criador não aceitou ajudar esses anjos que se rebelaram contra ele, mas a gente que se rebela todo dia, ele perdoa. Lembra da sim, parábola do filho pródigo? Quem lembra da parábola do filho pródigo que o nosso Salvador Yeshua contou? Se lembra disso. Que não importa quantas vezes o homem se rebele contra Deus, se o homem voltar de coração, mente e alma, né, de mente e corpo, que na mente já é sim. a alma, né, a gente vai conseguir, pessoal, alcançar a graça divina, tá? Pode E falar. interessante que eu vi uma vez até um pregador falando sobre isso, eu achei bem interessante, que ele falou assim, ó, quando o nosso Criador ele expulsou Adão e Eva do jardim e não deixou ele comer da árvore da vida, na verdade eles não estavam punindo Adão e Eva, e sim estava protegendo, porque se eles comessem da árvore da vida, aí sim eles não teriam mais perdão, e seria o fim da Isso. humanidade. Isso é muito interessante e bate muito bem, porque, querendo ou não, anjos têm uma natureza divina, então eles não podem se rebelar contra Deus. A gente peca todo dia, faz coisas erradas todo dia, e ainda bem que a misericórdia do nosso Salvador é infinita, do nosso Criador, porque A vida senão. eterna só é guardada em Cristo, ou seja, ele é a própria árvore da vida, pessoal. Lá no livro Apocalipse é figurado a árvore da vida, que em Gênesis, né, traz como literal, mas é Sim, figurativo em Apocalipse, porque é o próprio Cristo. E os frutos são os frutos de bondade, pessoal, que Cristo ele deu pra gente. Né? é isso Então, aí, assim, gente. passa aí, Jéssica, tem uma próxima referência que eu sei, tem mais alguma referência? Sim, tem. Boa noite, Neide. Deixa eu ver aqui, deixa eu só diminuir aqui. Neide, uma boa noite para você, tá? Espero que esteja gostando dessa live, espero que todos estejam gostando. Opa, aumentei demais, é porque fica pequeno aqui, gente, não sei o que está acontecendo, mas fica muito pequeno. Eu espero que para vocês aí, vocês consigam ver. Tá? Acho que assim tá bom, não vou mexer não. E aqui temos outra referência, né, de Enoque aí, 15, de 1 a 6, e Judas, capítulo 1, versículo 6 a 7. Isso é bem Isso. legal. Gente, que pequeno. Não tô Eu vou ler enxergando para nada, gente. você, Jéssica, já que já você não está conseguindo ler, pessoal. Não, o meu tá pequenininho aqui, eu não sei o que Que tá tá acontecendo, não pequeno, sei. né? Aqui eu aumento a tela, né? Para ver mais um pouquinho a mais. É só Eu não consigo aumentar, não sei a o que tá setinha, acontecendo aperta a aqui. setinha embaixo do Caps Lock, Jéssica, e aperta no sinal de mais, lá no canto do computador, que vai aumentar a tua tela, tá? Não sei se sabia Não. disso. É um botãozinho que tem a setinha para cima, próximo do Ctrl C. Mas assim, do Tá, vai Ctrl, no lá. caso, do Continua, Ctrl. porque senão eu vou fazer alguma besteira aqui. Eu É. não sou muito boa, não. Aí o que acontece, pessoal? O que é que Enoque Enoque, escriba está da escrito no justiça, capítulo 14? Diz o seguinte, vai. que Jesus. Enoque, escriba da justiça, é o que o Criador está dizendo, tá? O próprio Uhum. Sim. Criador da humanidade, o próprio Yahweh, está falando Mas ele para diz Enoque, aos ó, vigilantes do céu, aos vai e diz quais aos gigantes do deixando o céu. alto céu. Posso ler Ah, ou tu pode vai ir. ler, Gê? Pode. Posso ler? Tá bom. Se quiser, fica à Pode. vontade. Se Não, der para não, pode, enxergar, pode. Pode. posso, tá bom. Os Pode. quais, deixando o alto céu, o estado da santidade da terra, profanaram-se com mulheres e fizeram como os filhos da terra, os filhos dos homens, a humanidade pecaminosa. Assim também eles próprios fizeram e tomaram para si esposas. Então vocês estão vendo que o contexto aí é justamente de homens, né, vigilantes do céu, os anjos, que vieram para a terra e tiveram contato com as mulheres, tá? E geraram esses filhos diferentes. Que filhos são esses?
a própria Bíblia está descrevendo quem são em Gênesis capítulo 6, versículo 4, tá? A partir do 2, né? 2 até o 4 fala um pouquinho sobre essa rebeldia que irou tanto o Salvador, o Criador, né? Que teve que, infelizmente, o dilúvio ser enviado na Terra e levado todos os habitantes, porque estavam todo mundo corrompido, tá? Só a família de Noé que teve graça. Falaremos sobre Gênesis, tá? Até existe um PDF bem interessante que é O Segredo de Gênesis 6, tá? É um livro de um autor americano. O problema, gente, é que esse livro, ele não tem português. Então, eu nem cheguei a baixar ele, né? Porque era muito complicado para mim. Para ler Mas cada página tem que traduzir. exatamente. Agora, se alguém souber aí inglês, procura aí O Segredo de Gênesis 6. Dizem que tem, assim, ó, coisas reveladoras, tá? Uma hora eu vou ver se acho algum aí, se algum abençoado já traduziu para português, porque esse livro aí é bem interessante. Teve até um professor, Ciência, o canal dele é Ciência Alguma Coisa. Ele mencionou esse livro, tá? Ciência e religião, será? Ai, não me lembro, era alguma coisa ciência e alguma coisa. Entendi. Aí ele menciona sobre Gênesis. E aí ele fala sobre Gênesis e ele tem o nosso pensamento aí, tá, o Adriel? Mas eu não vou falar o nosso pensamento agora, que isso aí vai ser tema para uma outra live. Nem entra em Gênesis 6 agora, Isso. deixa quieto. Não, com certeza. Inclusive, já contou, já nenhum spoiler, né? É. Foi Uhum. spoiler, porque é um assunto que realmente intriga, pessoal. Sim, bem E polêmico. só um minuto que eu estou aqui comentando uma coisa aqui. Uhum. E aí temos a referência aí, gente, como Judas, né? Judas, Pronto. versículo 1, capítulo 1, versículo 6 e 7, né? Como vocês veem aí. Na verdade, só o versículo 6 seria mais interessante, né? O 7 já é outro contexto aí, eu esqueci de tirar, até não seria necessário, né? Ter, mas tudo bem. A gente deixa assim, né? Que ele complementa aí o livro de Enoque, né? O Adriel tá ali Pronto. respondendo uma mensagem. Pronto. Eu acabei já de responder, já enviei. Isso, Rafael, professor Afonso, exatamente, canal Ciência e Verdade, top, muito obrigado pelo Ciência teu de verdade. comentário. Exatamente, é de Ciência verdade de isso, verdade. de Ó, verdade. pessoal, aí qual é o parentesco? Quem já está aqui ao vivo já leu, né? Já adiantou aqui o fio da meada, mas para quem não leu, eu vou ler, tá? Falando aqui, tá? Que os anjos se corromperam da sua natureza angelical e se contaminaram com a natureza, ou melhor, contaminaram a natureza, né? Com a sua Sim, rebeldia, levando a mesma rebeldia primordial, que foi a rebelião deles lá no reino celestial, para a nossa querida Terra, né? Mas qual o parentesco que tem com Gênesis? Qual a referência? Qual o paralelo? O paralelo ele se dá em Judas, o capítulo único, né? Só tem um capítulo. O Judas é um capítulo único. Versículos 6 e 7. Diz assim, ó. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Como assim não guardaram o seu principado, Adriel? Versículo 7 vai dar um exemplo de outro texto, tá? Que é de Sodoma e Gomorra, que está lá em Gênesis, tá? Que a destruição de Sodoma e Gomorra vai se dar por conta da prostituição e de diversos pecados que eles cometem. Ezequiel fala um pouco sobre isso também, tá? O livro de Ezequiel. Mas diz o seguinte, que assim como Sodoma e Gomorra, ó, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entrega à fornicação, que é um pecado na área sexual, com aqueles, e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena de fogo. Ou seja, ele compara com as pessoas que foram após outra carne. Ou seja, os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles foram tão lascivos na julgados. fornicação deles, eles foram tão lascivos num pecado que eles cometeram, que eles foram contra a sua natureza, querem se manter retos, querem se manter puros diante do Criador, né? Assim como os anjos deveriam também. Sim. Então, eles deixaram essa essência deles e o devem como os anjos. Olha, a Bíblia está dizendo, ele não está inventando nada, né? Sim. Judas, Interessante ele que no não 6 entra tanto em ali, detalhe, porque Enoque que entra em detalhes. A gente pode sim, estudar o mais Enoque 15 ele entra em detalhes. E outra muito interessante também. Opa, tá dando microfone, eu tô me ouvindo aí na tua tela, Adriel.
Não Para sei mim tá por quê. normal aqui. Para mim tá normal. Ah, Acho que é, é do fone. Mas enfim, pessoal. Tem é. mais uma referência, Aí, Jéssica? A gente correu um pouquinho, já é tenho, uma mas hora antes de só live. para. É, sim, Uhum. mas só deixa eu pegar aqui. Quando chega aqui no versículo 6, quando chega ali, ó, da sua própria habitação, ali ele está falando quando os anjos, literalmente, eles fizeram aquilo que fala ali Enoque 15, tá? Depois dali já fala de juízo, por isso que ele dá o exemplo de Sodoma e Gomorra, correto, É, Adriel? É isso, né? correto, correto. Então, ele não está dizendo que Sodoma e Gomorra foi a mesma coisa, ele está falando de um julgamento, porque depois ali O ele julgamento, está eles tiveram bases iguais, né, mas ele não bases compara. iguais, exatamente, porque até a habitação é um contexto e dali em diante é outro contexto. O resto É. dali, tá? Tem É vírgula, o reservou na escuridão por eterno. Ele fala do julgamento de e reservou em diante ali, pronto, ali é tudo falando ele está sobre falando do grande julgamento. dia que Cristo ele voltará pela segunda vez e julgará, né, os vivos e os mortos. Nesse versículo 7, ele está falando apenas do fogo eterno, que pode ser comparado ao grande dia, mas ele está se referindo ao contexto do fogo que caiu em Sodoma, o fogo de betume, né, que incendiou as casas e destruiu aquela cidade inteira. Até hoje, poucos vestígios, né, se acham daquela cidade de Sodoma. Pode passar, Jéssica? Exatamente. Sim, com certeza. Rafael está dizendo aqui é a conspiração do Gênesis 6, só em Só inglês. em Esse inglês. mesmo, Rafael. É Esse esse mesmo, mesmo. Rafael. Rafael, tu estás muito por dentro. Bora Show de fazer, acho que a bola. gente vai ter que convidar o Rafael para fazer a nossa Olha, próxima tu nem live. O que é que fala, você acha, Rafael, Rafael? eu Dá achei um ok aí ó, perfeito. Eu nos já ia falar comentários. isso agora. Rafael, por favor, depois tu comenta em qualquer vídeo meu aí, deixa o teu contato aí. Isso, deixa o E e-mail, contato, qualquer coisa, tá? Para a gente isso, falar contigo exatamente, aí para a porque gente alinhar. aí Olha, Aí já a mandou um gente ok, ó. já Boa. conversa. Já mandou Top. ok. Você é Eu fera, cara. amei, tu tá muito por Sal... dentro, gostei demais. Show de bola. Aí assim, ó, tu Bênção e comenta lá, satisfação de tu, Yeshua para tu, você. tu E pode nosso sustento dele. comentar e tu já pode, tipo, se tu deixar o número do celular, tu comenta e tu logo em seguida que tu salvar o comentário, tu pode excluir, porque aí ninguém vai ver, mas eu aqui no meu canal eu consigo ver, tá? Porque mesmo quando se exclui o comentário, pra gente que é o dono do canal aparece. Então vai ser bem tranquilo para ti, tá, Rafael? Vamos continuar aqui a referência. Rafael, por favor, não esquece, hein? Sensacional os teus comentários aí. Não que o das outras pessoas não sejam, tá, pessoal? Mas é que Rafael tá ajudando a gente aqui na live. É porque às vezes eu esqueço aí algumas referências ou troco o nome, porque eu não me lembro. Porque a Eu gente é não muito tenho ocupada tão com boa outras memória coisas, né, assim, Jéssica? né? Aí a gente acaba, Eu, né? é muita coisa. Eu não tenho tanta memória assim. Não tenho tão boa memória assim, né, na verdade. O Adriel tem uma memória melhor que a minha. Mas eu já não, eu confundo muito às vezes os versículos, por isso que eu gosto de anotar tudo. Eu sempre tenho uma colinha. Mas vamos Vamos lá. lá, Esse aí é pessoal. a próxima referência. Enoque 15:3 diz assim, ó, porque deixartes, né, o alto céu, um pouquinho, Jéssica. Pronto, tá bom, Peraí, tá ótimo, aqui, assim tá ótimo, tá bom? perfeito. Porque Ok. deixartes o alto céu, santo e eterno, deitando-se com mulheres, vos profanaste com as filhas dos homens, e tornastes para vós esposas, como os filhos da terra fizesse gerando para vós filhos, os quais são gigantes. Aí a mesma referência que já estava de Judas, primeiro 6, Judas 7. e também de Gênesis, capítulo 6. Eu vou 6. ler só o versículo, pessoal, porque essa palavra aí, gigantes, né, essa última palavrinha aí, ela é contundente com quem tem, por exemplo, a Bíblia Almeida. Tá? Tem Bíblias como a de Jerusalém, a NVI, que não traduzem esse termo gigantes no início do capítulo. Mas quem tiver, por favor, me acompanhando, ó, Gênesis no capítulo 6, tá? Versículo 4 diz assim, ó, havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, ele não diz a origem desses. Por enquanto, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz o seguinte, e também depois, quando os filhos de Deus, que no Antigo Testamento eram os anjos, seres celestiais, se achegaram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, e eles eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Talvez os semideuses, talvez os homens que, né, tinham uma capacidade que atraíram adoração, desviando os olhares do ser humano do Criador. O Gênesis dá a entender isso, mas quando a gente vai para Enoque, a gente vê que são criaturas híbridas, em que não estava reservado a esses homens se contaminar mais com as mulheres.
Por isso que quando você vai ver lá em Números, em Deuteronômio, né, tem seres que se chamam de refaíns, que também quer dizer, tem um cognato com a palavra Nephilim, que é gigantes, são seres muito inferiores e que muitas vezes a Bíblia vai dizer era o último da linhagem, era o último e tal, porque eles não conseguiam mais ter contato. Né? Eu não preciso nem explicar porquê para não ser uma coisa meio pastelona na minha explicação, mas gigante para uma mulher humana, né, não tem como ter relação sexual, né, e gerar esses filhos. Então, com o tempo foi impedido, por isso que a gente não vê os gigantes aí, né, pessoas de alta estatura com capacidades sobre-humanas comendo pessoas, porque é isso que o Enoque, com mais detalhes do que Gênesis, fala. E eu duvido que esteja na Bíblia, né, Jéssica? Por isso que depois a gente vai fazer a live sobre Gênesis 6 e vai entrar nos originais, que não vai ter erro, né? Perfeito. É isso aí. Pode passar, e detalhe, gente, e só para continuar, eu queria falar uma coisinha para vocês. Quem acha assim que é muita loucura Enoque, porque vocês se assustam com Enoque, né? Muita gente se assusta, né? Acha que ele não é inspirado porque ele fala coisas assim muito fortes, vou botar desse jeito. Apocalipse também fala. Só que o pessoal acha assim que o Apocalipse de João é o único Apocalipse que existe. Só que não, tem um monte de Apocalipse por aí. Pessoal, tá? Né, Jéssica? Segundo esse livro aqui, ó, os apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia, que a Jéssica também tem aqui só no final 10 apocalipses, mais ou menos. Correto. Tem 10 apocalipses aqui. E ainda no outro livro ainda tem mais um ou dois. Tem mais apocalipses, no livro 2. Né? Eu acho mais importante esse daqui, gente. Mas sim, não, lá eu acho o 2 talvez tenha o Apocalipse de Paulo, que dizem que ele explica termos que João ele deixa a desejar, sabia? E eu acho interessante. Pois é, mas aí é interessante, né? Veja bem. Eu não sei se vocês já se fizeram essa pergunta, tá? Eu já me fiz. Então, vocês podem comentar aí se vocês achar que é muita loucura da minha cabeça. Mas eu sempre me perguntei assim, ó, por que só existe 4 evangelhos? Se tinha 12 apóstolos. Isso. Fora os discípulos dos apóstolos, né? Correto. Por quê? Policarpo, Erasmo. Por que só tem Mateus, Marcos, Papias, Lucas e João? A gente tem Orígenes. Por quê? Gente, é muito Detalhe, e o pior, o mais bizarro de tudo é que eu já ouvi gente falar que desconsidera o livro de João. Tipo, a gente pode dizer quem é, Jéssica? Que é um cara que tá muito famoso aí no YouTube, né? Muita gente aí ele tá conseguindo desviar, mas, enfim, os verdadeiros entendedores entenderão. Sim. Entendedores não faz sentido. É um aí que já disse, né, que o criador já... Ele chama o criador com o nome de Karatê, né? Sabe qual é o nome de Karatê? Sabe como é que é esse nome, Jéssica? Sim, eu sei. Tô por dentro. Ele chama o criador de Yao. Tá, vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, né? Muita loucura. Porque fizeram um meme com isso. Aí eu não tenho como esquecer do Yao e do Divino. Não faz sentido nenhum desconsiderar João, tá? Mas tudo bem. Eu sei que tá faltando livro sobre os apóstolos, não que o que tem ainda já querem descartar, né? Que loucura. Mas vamos lá, vamos continuar. Aqui, outra referência que Enoque tem tanto no grego, ou seja, o nosso livro em um versículo, e no PDF em outro versículo, tá, gente? Que no caso seria o 15:2 que é comparado a esse, Jéssica? Se não, eu abro aqui, tá? Não tenho. Não tem a comparação. Não tem outra referência? Então, abre aí que eu vou ler. Abre aí, pode ler, no caso. Lê aí que eu vou abrir aqui. Gente, confundi aqui um pouco as expressões. Mas pode ler, se você conseguir. Tá. Eu vou abrir a carta de 2 Pedro. Beleza. Ai, tô derrubando tudo aqui, meu Deus. Calma aí, tá? Deixa eu ver aqui. Peraí, gente, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho para mim aqui, porque tá pequeno. Posso ler? Pode ler, eu vou tentar aumentar aqui para mim. E eles me pediram para redigir uma petição, para que eles tivessem perdão e para que eu levasse para eles a petição diante do Senhor do céu, já que não mais podiam falar, nem erguer os olhos ao céu, devido à vergonha,
pelos pecados que cometeram, pela sentença que tiveram. Isso são os anjos quando estavam presos, tá? E Enoque foi incumbido de chegar até eles, a esses anjos, tá? Que estavam em forma de homens. E o Criador disse, vai lá e profetiza para eles, tu, homem mortal, vai chegar para eles que eram imortais para falar tudo aquilo em que eu vou dizer para você profetizar. E eles iam ficar presos para sempre, pessoal. Tá? Iam ser ameaçados por toda a eternidade. Eu não me lembro agora no texto se é o Criador que fala ou se é os anjos Miguel e Rafael que falam isso para Enoque. Mas o que está bem descrito aí é que foi feita uma petição para que eles tivessem perdão. Se eles quiseram se arrepender, Enoque disse, tá, eu vou fazer essa petição. Só que o Criador não aceitou o perdão deles, porque eles não estavam reservados a ter o perdão, porque eles não eram nem para pecar. Nós sim, porque somos falhos. Nós sim. Isso está em Hebreus, no capítulo 1, né, no versículo 2, pessoal. Tá? Quem puder acompanhar comigo, Hebreus, no capítulo 2, no versículo 16, né? Diz assim, porque na verdade não auxilia anjos, mas auxilia a descendência de Abraão, que a gente já leu. Aí, segundo Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim, porque se Deus, o Criador Yahweh, não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Mesma coisa até, né, Jéssica? Parece, né? Que está lá no versículo anterior, que a gente leu, né? No texto anterior. Sim, e aqui, ó, e aqui no livro aqui tá um pouquinho diferente, tá? O contexto é o mesmo, tá? Mas tem um pouquinho diferente, vocês não estranhem, tá? Então vamos lá, olha só, tá assim aqui, ó, tá no livro de Enoque 15, versículo 2, tá? Texto tá grego. Assim, ó. Do texto grego, tá? Por que motivo abandonaste os altos céus, o santo eterno, dormiste com mulheres, vos contaminaste com as filhas dos homens, tomaste elas por esposas, comportando-vos como os filhos da terra e gerando filhos gigantes? Então tá um pouquinho diferente, mas é o mesmo contexto. Tá? Exatamente. Então, assim, Enoque está dizendo que esses anjos, né, pediram a ele essa petição para ser perdoados. E aqui o texto está dizendo que o Criador não poupa os anjos. Ó, ainda diz que pecaram, não todos os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, no abismo. Aqui o texto grego fala tártaro, lugar de tormento. Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Gente, é algo que está tudo a ver com o próprio livro de Hebreus, lá no iniciozinho. Sabe o que diz lá no início? Ele diz o seguinte, ó, o livro de Hebreus, veja o que fala. Ó, ele diz o seguinte, que Cristo, Yeshua, ele foi feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos filhos disse jamais, a qual dos anjos, né? Disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, ou outra vez, eu serei por pai a ti, e ele me será por filho, né? Ou outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, no caso falando do próprio Salvador Yeshua, diz, e a todos os anjos de Deus o adorem, ou seja, o próprio Criador diz que Cristo, que é o nosso irmão, tá? É superior aos próprios anjos. Os anjos têm que adorar ele. Os anjos devem prestar louvores e adorar ao Salvador. Se os anjos têm que adorar o Salvador, porque o próprio Deus iria perdoá-los, iria, né, em algum momento tratá-los como se fossem a humanidade, né? Nós. Não faz sentido. Não faz o mínimo sentido. Né? E aqui tem outra referência, né, Jéssica? Sim. Esse aqui é a referência dos ais, né? Interessante que esse ai aí é como diz, né? Lembra o Apocalipse. Eu vou botar assim para ficar um pouquinho mais grandinho.
Então, aqui, o livro de Enoque está no capítulo 94 e 95, ele A gente vai não precisa ler falando tudo, né? sobre Mas o assim, Ais. falar dos ais, né? Diz, ai de Sim, vós, ai daqueles que fazem sim, infâmia aos que são ricos, é com forças máximas, né? De sabedoria, né? Ele fala de ais como se referisse a castigos. Aí lá em Apocalipse a gente vê a mesma coisa, deixa eu passado aumentar aqui. é já um ai. E eis que depois disso vem ainda dois ais. Engraçado que a lista dos ais está em Enoque. E Apocalipse você vê Correto. somente alguns textos que diz, né? Passando E um, vem a outro e detalhe, tal. E esse outro exatamente, virá ou por causa seja, do esse quê? O apocalipse. que ocasionará? Enoque nos dá Exatamente. E não dá muitas referências sobre esses ais, né? E a gente vai sim, ver isso só em Enoque. Então, se o livro de Enoque já estivesse na Bíblia, a gente já teria toda essa referência. exatamente. Muito Contendo claramente. tudo. É um livro incrível e fascinante, né? Como o Rafael Oh, esse aqui mencionou ficou aqui. grande. Um que ficou grande. Tem Aí mais como alguma vocês referência, veem Jéssica? aqui, sim, tem. E como vocês veem aqui em Enoque, cada versículo aqui, pelo menos nessa foto aqui, nesse print, Eu cada prefiro um ler, tem um Jéssica, mais. no PDF aqui, ó. No PDF, esses versículos do capítulo 94, porque eles Uhum. são mais divididos, né? Uhum. Eles têm divisões mais amplas, digamos assim. Sim, Volta lá um pouquinho. A parte dos ais. aqui. Pronto. É isso Deixa eu daí, aumentar capítulo aqui. 94. A partir do versículo 9, pessoal, para você ver o nível, tá? O versículo 9, aqui, no capítulo 24 do Enoch Tilp, tá? O PDF, tá bom? Que a gente vai colocar na descrição para vocês lerem. Diz o seguinte, ó. Ai daqueles que promovem a injustiça e a arrogância, e que colocam a fraude como sua pedra angular. Aí ele diz no versículo 11: ai daqueles que constroem suas casas sobre pecados. Versículo 13: ai de vós, ricos, pois confiassem em vossa riqueza, e agora deveis separar-vos dos vossos tesouros. Ó, versículo agora 7, né? Perdão, versículo 5 do capítulo 95 de Enoque. Ai de vós que caísseis em maldições sem volta. Versículo 7. Ai de vós que recompensam vossos vizinhos com o mal. Versículo 8. Ai de vós, falsas testemunhas, vós que provocais e agravais a iniquidade. Versículo 9. Ai de vós, pecadores, pois perseguistes os justos. Então, cada um dá, inclusive, Jéssica, esse versículo 9 é interessante, ó. Ai de vós, pecadores, pois perseguistes os justos. Então, o que é que o Apocalipse mais fomenta nos últimos dias? Perseguição contra a igreja de Cristo, contra o Sim, povo de Yeshua e de Yahweh. Então, pessoal, a gente tem que entender que o livro de Enoque é uma ponte para a gente entender o Antigo e o Novo Testamento em suas máximas, tanto de Cristo, seja do próprio João, tá? Então, espero que tenha ficado claro, né, Jéssica? Essa live tem mais sim. algum texto? E só para você Ali? saber também, a referência tá a mesma coisa, tá? Em 94, 95 no grego também, tá? Tá Tem parecido essa os questão ais dos aí. ais, tem lá. Sim, Não tá tão tem lá divididinho também. em versículo por versículo como aqui. Não, tá? Um Não é versículo super, tem mas são dois ou três, ou algo três assim. A's, geralmente os versículos são bem grandes. Vai, passa Sim, aí, Jéssica. aqui. Esse aqui é o início, né, que a gente já leu lá. Para a gente não Sim, se esquecer, exatamente. pessoal, lembrem-se que os É anjos a do nossa Criador, geração. ele revelou todas essas coisas a Enoque para que fosse dadas a gente, a nossa geração. Então, o que é que Sim, falta para você entender? O que é que está faltando para você entender que o livro de Enoque é um livro inspirado? A gente já leu as referências aqui na Bíblia. Você vê que eu li ao vivo para vocês quando sim, faltou aí no slide da Jéssica. Vocês viram que o autor de Hebreus trata os anjos como inferiores à humanidade, por isso Lúcifer teve esse sentimento, né, de inveja, de se rebelou contra ele. Por isso que o autor lá de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, que diga, ele que é um livro que foi perseguido, como já mencionei, né, por alguns estudiosos da área da teologia, que estavam nos concílios, rejeitaram essa carta justamente para poder, ela não está na Bíblia, mas ela citava indiretamente, perdão, Enoque, o único livro que cita diretamente é o próprio Judas, a carta de Judas. Então, pessoal, oremos para que o Criador revele cada vez mais coisas para nós. A gente não pode só se contentar com isso
achando que o que está aqui na Bíblia é o essencial e tudo que a gente tem que saber. Para salvação, sim, mas tudo sobre as coisas do Criador Yahweh, Sabaoth, não. Mas que isso aqui sirva de base para você saber o que é e o que não é. Tá? E o interessante é quando ele fala sobre isso, né? Para essa geração futura, que é a gente, ele estava lá atrás, né? Isso é bem interessante. Lá atrás, gente. Antes de Noé, né? Antes do primeiro dilúvio. Isso é bem importante, bem interessante para todos nós, né? A gente vê assim que a palavra do nosso Salvador, do nosso Criador, ela realmente ela é viva. E como o Rafael estava falando aqui, eu já pegando esse gancho, ele estava falando que o Apocalipse de João tem muito simbolismo, né, e às vezes fica até difícil a compreensão. Concordo com ele. Não sou contra esse pensamento aí. Mas é interessante, que bom, né, que tem esse simbolismo todo. Eu digo que bom porque É bom. fico me É bom. perguntando se ele falasse às claras, num momento em que a igreja realmente estava sendo perseguida, e quando eu O falo a povo não ia igreja é entender. literalmente pessoas, tá? E não templos, vamos deixar isso claro. Lembra do Ai de Enoque, capítulo 25, 95, versículo 9? Olha aí. Exatamente. Então, assim, imagina só se ele falasse as coisas que ele viu sem ter todo esse simbolismo. Se ele falasse tão às claras, será que essa carta chegaria até nós hoje? Então, é uma coisa que a gente tem que se perguntar. E eu creio que é por isso que tem tanto simbolismo nesse Apocalipse. E graças a isso, a gente tem um Apocalipse na Bíblia. A gente, quando vê que tem outros Apocalipse como apócrifos, a gente não rejeita, pelo menos a gente que está aqui, né, conversando. A gente não rejeita, a gente já quer ver para ver o que vai Né? acontecer, se é ou não é. A gente acaba linkando, né, Jéssica, com o Apocalipse que a Sim, gente tem acesso mais facilmente, para justamente exatamente. a gente né, poder se basear nele em relação aos outros. Sim, Agora estou entendendo isso aqui que João quis dizer e tal. Agora faz sim, sentido que o autor do Apocalipse quiser que no final, nossa, estou entendendo tudo. perfeito. Isso é uma coisa que É vem isso aí. naturalmente, né, quando a gente lê os apócrifos, pessoal. Ler é Verdade, uma experiência verdade. tão gostosa, sabe? Desculpa a expressão, assim, Jéssica, eu posso até estar interrompendo você, assim, no caso, essa expressão de interrupção, mas é muito bom, pessoal, é muito gostoso quando a gente lê esses textos, é muito bom. A gente acaba aprendendo muito mais, Uhum, vocês não têm ideia, tá? Então aí exatamente. as provas, leiam, E meditem, aí, estudem, e e aí suas tá dúvidas outra podem vir referência, para né? aqui. Aquela referência lá sobre Rafael, né? Prendendo Azazel, está aí também 2 Pedro 2 e 4, né? É, Que no caso Deus não perdoou os anjos que que pecaram, né? pecaram. Essa E versão aí por diz isso perdoou, mas a maioria diz não poupou, né? não poupou. Isso é muito interessante. Que bom que tu deu essa ênfase que eu já tinha me esquecido. A maioria Não das poupou. traduções está poupou, né? Poupar. Não é perdoou. O verbo poupar, É não o isso. verbo perdoar, né? Que é Correto, justamente isso quando mesmo. as mãos dos pés de Azazel. Lembra aquele contexto que a gente leu, que Cristo falou, que o dono da casa precisa ser amarrado, né? E tal, naquele contexto lá? Pronto. O Sim. contexto, o capítulo inteiro é o capítulo 10 de Enoque, o etíope, tá? Que tem dizendo aqui. É o E, capítulo e 10 se também tu, em grego, e tá? se tu Só que os versículos são comparar, diferentes. e se tu comparar os textos, eles estão muito próximos. É muito incrível isso, né? Ele Que não foi perdoa lançado porque no não foi inferno. aceito, né? O perdão. Sim, exatamente, que eles Para foram justamente lançados experimentar realmente o no julgamento. inferno e, né, entregados às cadeias de escuridão. É o mesmo contexto de Enoque 10. É incrível a semelhança que tem aí. É sensacional. Muito legal isso aqui. Vamos pro próximo. Exatamente. Mateus 22:30. Essa referência eu acho que Essa, foi, Jéssica, devido àquela explicação, mas assim, por ter passado muito tempo já, né? A gente só vai ler no caso sim, para explicar o contexto dele, porque muita gente usa esse versículo de Mateus para sim, dizer que não houve nenhuma relação sexual entre os anjos, tá? E sim. as mulheres, né? Sim, porque Não eles dizem houve. que não vão se dar em casamento, né? Eu acho isso bem Então, se nós sensível seremos pegar iguais aos esse. anjos do céu que não se casam, então por que eles se casaram? Então, esses filhos de Deus são as descendentes de Sete, e os outros são de Caim, os filhos dos homens são de Caim, né? Então, esse Uhum, versículo aí de Mateus 24,
30, né? 24 ou 25? 24, né? 22, 22. 22. Capítulo 22, versículo 30. Ele vai dizer algo semelhante aos anjos do céu, mas a gente tem que lembrar que Gênesis fala de anjos caídos, que não estavam mais no céu. E outra, que até os anjos de Deus, quando vêm à Terra, tá? Fazendo uma missão, um propósito, eles comem, eles têm comportamentos em que os anjos naturalmente não têm. É porque eles dizem assim, anjo é só um espírito, né? Então eles não têm como casar com uma pessoa. Exatamente, só porque assim, quando eles chegaram a falar com Abraão, eles comiam, bebiam. Falar com Tobias, um exemplo claro, mas lógico, que aí vocês vão dizer que é... A explicação não é nem essa, a explicação é uma pergunta. A explicação é só uma pergunta. Eles precisavam comer? Não. Eles precisavam comer? Mas comeram. Da mesma forma que em Enoque, eles vão com os anjos, gente, vão fazer uma reunião. Logo no capítulo 1, né? Eles fazem a reunião, conversando entre si o que a gente vai fazer para denegrir essa humanidade. E não precisavam fazer aquilo. Ter relações sexuais com mulheres, não tem essa necessidade. Mas os homens tinham. Então eles queriam usar isso a favor da intenção maligna deles, que foi um feito escrupuloso e pecaminoso. Eu sei que está entrando num patamar de Gênesis 6 que não era para a gente estar entrando, que isso aí vai dar polêmica agora e eu não quero, eu quero para o próximo vídeo. Mas assim, ó, só para vocês entenderem, eu tenho um livro aqui que é o Estudo da Torá, tá? É só os 4 primeiros livros da Bíblia que a gente pode mencionar no próximo. Eu vou mencionar, tá? Não com detalhes, uma nota de rodapé. Não, agora não, né? Uma nota de rodapé que é muito interessante ela, tá? Ela valida muita coisa. E a gente vai ver isso na próxima live, que vai ser semana que vem, no domingo que vem. E fala sobre tudo isso que a Jéssica falou, tá, pessoal? Fala sobre essa questão aí de que a dos anjos, exatamente. Já entendia como se fossem anjos, a interpretação daquela época, ó. Já entendia como se fosse. Então, a gente vai dar vazão a esses intérpretes, teólogos engravatados de púlpito de hoje. É até ridículo a gente levar essa consideração de que são filhos de Sete. Então, assim, pessoal, eu queria ler para vocês um trecho, só um trecho mesmo, tá? De um versículo só. Fica lá em Tobias, na Bíblia de Jerusalém, aqui, ó. Isso é verdade, tá? Quem já viu sabe que é verdade isso aqui, ó. Isso, quem já viu sabe. O filme de Noé. É um filme gnóstico, mas ensina muita coisa. Eu gosto desse filme. Eu me lembro a primeira vez que eu vi Noé, eu fiquei assim, gente, que heresia toda essa? Eu não entendia. Mas tem uns ensinos muito legais. Tem uns ensinos mas tem uns ensinos interessantes, tá? É bom vocês darem uma olhada. Quem leu, muito bom, Rafael. Obrigadão por mais essa referência aí. Opa, temos mais alguém aqui. Vou falar em Rafael, eu não falar o nome dele agora, né? Ai, que bom, isso é maravilhoso. E sim, eu tava sumida, né? Como eu respondi ali para, eu acho que foi a Neide? Eu acho que foi. A Jéssica vai mencionar aqui, do Ibinaldo, o link, né, de como pode baixar o livro de Enoque. Vou tentar colocar o link aqui, tá? Já tá quase mas assim, ó, gente, eu queria ler só um versículo aqui que tá em Tobias, no capítulo 12, tá? Sim. No versículo... Qual versículo? Enquanto o Adriel procura aí, como é que é? Gleidinaldo, é isso? Eu acho que é isso. É o seguinte, não é que eu tava sumida, né? Mas é que aconteceu muitas coisas aí na minha vida esses últimos 2 meses, e se tu pegar aí pelas minhas postagens, tu vai entender. Tava bem complicado aí, eu tive um falecimento aí da minha mãe, então eu não tava fazendo vídeo nem nada. Eu vou tentar começar a fazer vídeos novamente, eu tô até um pouco perdida, assim, porque eu não tinha feito mais live, então eu tô ainda fora da casinha, tá, gente? Mas e o Rafael tá falando... tô voltando, Ela tá voltando aos Sim, só analisa. Como eu já falei, tudo bem. Sim, sempre vai ter a dualidade, né, Rafael? É verdade. Isso aí é normal. A gente tem que analisar tudo sim, tá? Rafael, só não esquece, tá? De depois deixar o teu contato aí pra gente bater um papo já aí. Coloca nos comentários aqui do chat, tá? Do chat. Não, no chat não, porque ele fica gravado.
Não deixa Não. aqui. Bota Tá em bom, outro vídeo meu bom qualquer. não deixa mesmo, É, por causa disso também, mas já não é bom, né? Se eu colocar um pouco mais pessoal, coloca nos comentários aqui que depois a Jéssica, ela exclui. bota Né? um comentário Coloca de agora qualquer enquanto a outro gente tá vídeo. aqui, tá? Porque depois pode ficar um tempão sem eu e a Jéssica visualizar e tal, então vamos Não, ficar mas assim, ó, exposto, ô, né? Rafael, se tu conseguir botar em outro vídeo qualquer e tu mesmo já Um outro colocar ali, vídeo. já apagar, vai aparecer aqui para mim, tá? Porque não importa É, se o comentário foi deletado, ele mostra aqui para mim, tá? é verdade. Então faz isso. Não coloca aqui no chat não, porque senão vai ficar sempre visível para as pessoas aí. Bota em qualquer outro vídeo meu, vai lá, comenta Vou e colocar no chat. apaga que ninguém vai conseguir ver, só eu vou conseguir, tá bom? Ó, Vai por lá, falar em Adriel. Rafael, no capítulo 12 de Tobias, no versículo aqui, ó, versículo 19, fala com uma peculiaridade sobre o fato de Rafael, o anjo Rafael, ele ter vindo em carne. Diz o seguinte aqui, ó, vindo no caso materializado em carne. Fala o seguinte, ó, se estive convosco, estou a partir do verso 18, não foi por pura benevolência minha para convosco, mas por vontade de Deus, do Criador Yahweh, e a ele deveis bem dizer todos os dias, e ele deveis cantar. Pareceu-vos que eu comia, mas foi só aparência. Veja só, irmãos. Olha só. Então os anjos não precisam fazer coisas que a gente faz, porque é tudo questão de aparência, somente para determinar um propósito. E eles têm essa capacidade, só não são igual a nós. Mas eles têm essa capacidade. Então, pessoal, acho que espero que tenha ficado claro essa ideia, né, de que os anjos, eles, na Bíblia, eles, né, têm comportamentos, às vezes, humanos, pela permissão de Deus, Sim. e os demônios também tiveram. Né? Por que não? Então, Mateus 22, versículo 30, não pode ser usado para, no caso, rebater essa ideia de que foram os anjos que tiveram relações com as filhas dos homens, com as mulheres da terra, pervertendo a raça humana. Tá bom, pessoal? Vamos deixar o resto Isso desse aí, é texto. isso Vamos aí. deixar esse gostinho de quero mais, né? De Gênesis 6 Vamos, para já para é os outros 1h32. vídeos. Pelo menos para mim tá parecendo 1h32. Tá Deve em ser mais já. 36, Jéssica. 1 hora e Porque aqui para 36. mim ele Pra mim. mostra só depois o horário, tá, gente? Beleza. Gente, eu nem fazia ideia que ia ter essa quantidade de pessoas aqui, né? Apesar Gostei muito de dos eu estar comentários. sumida, né? Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. Tenham uma ótima noite, uma excelente semana. Para quem vai trabalhar aí, um bom trabalho. Que a semana de vocês seja abençoada e que vocês possam compartilhar esse vídeo para servir aí de estudos para mais pessoas. Não se esqueçam de se inscrever no Jardim do Conhecimento e não se esqueça de inscrever no Observatório ADR. Por favor, Adriel, dê suas considerações finais aí para a gente finalizar essa E é live. isso, pessoal. Eu já dei um like aqui no vídeo, tá? Compartilhem essa live. Se inscrevam no canal da Jéssica, se inscrevam no meu canal aqui embaixo, tá? O Observatório ADR. Curtam lá meus vídeos, estou dando aula sobre dei aula sobre o plano de salvação. A gente analisou esse livro aqui, ó. Por que o homem é tão especial, tá? De Pedro Dong, tá? Eu mostrei, inclusive, como você pode lê-lo online, em PDF, caso você não tenha, mas R$6 na Amazon. R$6. Esse livro aqui. Tá? É um Baratinho. livro bem fino, não tem nem 100 páginas. Então, assim, eu falei sobre o plano de salvação, como ele mostra, expliquei coisas a mais que está na Bíblia, não li ele todo, claro, para vocês lerem em casa, só li partes principais desse livro. Dei essas aulas durante uma semana inteira. E quero agradecer a vocês, tá, pelo apoio, pela força. Compartilhem também meu canal, mais vídeos, porque o YouTube está desinscrevendo algumas pessoas que eu estou ligado, lá no meu canal. E as pessoas muitas vezes podem, poxa, Adriano, ficou sumido, mas nunca mais viram meus vídeos, porque o YouTube desinscreveu. E eu estou postando vídeo há muito tempo. Quando a pessoa viu, nossa, tem tanta coisa, e o YouTube acabou desinscrevendo a pessoa perdeu de ver, graças ao criador que eu conhecia. Tem gente que eu conhecia que me disse, Adriano, nunca mais postou vídeo, veja o meu canal, a pessoa, nossa, eu postei esse vídeo ontem. A pessoa não sabia. Né? Então, o YouTube Exatamente. está As desinscrevendo. Então, se inscreva no notificações não canal, estão sendo mandem para mais mandadas. pessoas, Não, mandem Sim, para mais mande mais. pessoas, tá? E dê um like, porque aí o YouTube O vai YouTube vai entender que enviar para você mais pessoas. Né? Vejam lá gostou. os vídeos de predestinação, sobre pré-ordenação, que eu estou fazendo agora, eu vou falar agora sobre predestinação, já falei um pouco sobre pré-ordenação, não tem muito o que falar. Já no vídeo sobre a questão da doutrina oculta, em Jó 38, versículo 7,
e Jeremias 1,5, tá? Sobre a questão da pré-existência da alma e do espírito. E é isso, pessoal. Um abraço a todos vocês, que o espírito, né, nosso Criador Yahweh, né, as consolações de Yeshua sejam com todos vocês, hoje, amanhã, eternamente. Tenham uma boa noite, graça e paz no nosso Salvador. Amém. Muito bom, gente. Muito obrigada a todos vocês mais uma vez e aos novos inscritos, muito obrigada. Eu sei que os poucos que se inscreveram agora eu não estava fazendo muito vídeo, mas eu vou voltar. E para todos vocês que me acompanharam aí e me perguntaram por que eu estava sumida, foi só essa questão aí, esse tumulto aí no final do ano, que foi meio turbulento, também fiquei doente. Então foi uma coisa bem complicada, tá bom? Rafael está dizendo aqui que já foi no teu canal, Adriel. É muito legal, gente. E é isso aí. Se inscreva no meu canal, Jardim do Conhecimento. Se inscreva no Observatório ADR. E até o próximo vídeo, a próxima live, que com certeza a próxima live vai ser no domingo, tá? Porque é o único dia de folga que eu tenho. Então é isso, gente. Tchau, boa noite. Um beijo, amo todos vocês. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, gente. até mais. Tudo de bom. E, Rafael, não esquece de deixar lá o teu contato pra gente conversar aí e a gente fazer uma live nós três, beleza? Isso. Tchau, tchau. Perfeito, cara. Até mais.